Vamos lá, falando já, se o Diniz aparecer, Ancelotti aparecer, a gente vai ouvir os técnicos, mas agora a gente traz os técnicos de Cruzeiro e Galo, ouvindo o Leonardo Jardim. Cumprimos aquilo que era o nosso objetivo, qualificar a equipa, acho que de forma justa, pelo que aconteceu nos 2 jogos. Mas hoje este jogo ultrapassa um pouco a parte desportiva. Porquê? Porque um clássico é um clássico. Eu cheguei aqui a 9 de fevereiro. Cheguei no dia do clássico. E lembram-se que na primeira vez que eu falei, eu fiquei triste de ver os nossos adeptos sair com uma derrota. E eu estava, durante este tempo todo, queria dar como presente aos nossos adeptos uma vitória contra o rival. Não aconteceu no campeonato. Apesar de um excelente jogo que fizemos, e aconteceu hoje. E hoje, quando acabou o jogo, estive a falar para os atletas, a dar os parabéns pelo resultado, pela nossa qualificação, pelo resultado expressivo de 4-0 nos 2 jogos contra um rival que ninguém pode esquecer também. Quando vi as notícias do início da época, era um rival que iria jogar pelo título brasileiro com o Palmeiras e com o Flamengo, e por isso os jogadores são todos parabéns. Mas eu disse a eles, às vezes é a cara do treinador, às vezes é a cara dos jogadores, mas temos de dar parabéns. O que passou no jogo é que entramos en una histeria que no permitió jugar. O sea, se jugó muy poco, se peleó demasiado y en eso el rival es mejor. El rival jugó con el resultado y con nuestra desesperación. Yo creo que en realidad, como digo, si nosotros hubiéramos tenido la posibilidad de jugar más tiempo el partido en vez de disputarlo, a lo mejor hubiéramos tenido más chances. Yo que creo que anímicamente o futbolísticamente el equipo no está, casi todo el año tuvo muchos altibajos, no estuvo como otros tiempos, y en la última etapa del año tendrá que mejorar mucho individualmente y colectivamente para conseguir algún tipo de triunfos que le den al equipo lo que necesita. Nosotros como entrenadores podemos intentar organizar una estructura, pero necesitamos recuperar el rendimiento individual de algunos jugadores que marquen diferencia básicamente en el último tercio. Léo Bertozzi, são raros os confrontos entre times de grande rivalidade em mata-mata, em que jogo 1, jogo 2, você fala um domínio assim, 2-0, 2-0, não vou dizer fora o baile, mas assim, com tranquilidade, assim, em fases que geralmente são muito nervosas, Bertozzi. Protocolar, eu diria. Protocolar. Né? E assim, qual que era a chance de não ser protocolar? Que esse gol aos 5 minutos fosse do Atlético e não do Cruzeiro. Exato. Né? Mas não foi o caso, né? E o curioso é, dos 4 gols do confronto, 3 foram muito semelhantes. Jogadas aéreas em que o Caio Jorge, muito bem colocado, muito oportunista, estava no lugar certo. Ele que saiu sentindo, né, semana passada com a seleção brasileira, mas se recuperou rápido e estava ali. Então, assim, ele está num momento realmente fantástico, né? Impressionante. Não dá para dizer que a bola procura, né? Porque ele tem todo o mérito, mas é que realmente o momento dele é espetacular. Então, assim... E repetiu o gol de semana passada. Cruzamento na cabeça do Fabrício Bruno e a sobra é dele. Então, assim, o Jardim falou, a gente sabe que é uma jogada muito forte, trabalhada, que eles têm, que o Cruzeiro tem hoje. E eles estão aproveitando muito bem isso, não só nesse jogo, mas em outros jogos também. De resto, assim, o confronto de hoje foi o confronto entre um time já muito bem preparado, muito bem treinado, e o trabalho do Jardim é ótimo, contra um Atlético que está recomeçando, porque o trabalho do Cuca foi muito fraco, tanto que foi interrompido, e acho que até tardiamente. Ele só foi prolongado porque era um técnico com história no clube e foi se prolongando em função disso. Porque passou pelo Flamengo, né? E acho que o trabalho e a classificação contra o Flamengo deu uma sobrevida a ele mais longa, mas não teve muita história, né? O Atlético tentou competir, teve mais posse de bola, mas uma posse de bola estéril, que não gerou praticamente nenhuma chance de gol o jogo inteiro. O Atlético teve mais de 70% de posse de bola, mas não consigo me lembrar de nenhuma chance clara de gol. Fora uma bola na trave no segundo tempo, quando já estava 2-0.
Então, classificação realmente protocolar, né? O Cruzeiro vai para a semifinal da Copa do Brasil e faz uma temporada muito, muito forte. O trabalho do Jardim é excelente. E aí, Calçade? As pessoas ficam esperando que o São Paulo faça um milagre, né? Pegue em 3, 4 dias e mude o Galo. O que ele pode fazer é escolhas. Isso ele fez. Reposicionar, ter uma ideia diferente com os jogadores que lá estão. Agora, para desenvolver isso, ele precisa de um pouco de tempo para treinar. Então, o que ele tentou fazer hoje foi distribuir o Atlético de uma forma diferente para, quem sabe, competir mais e melhor contra uma equipe que está funcionando. Cara, o Cruzeiro está funcionando, é preciso entender isso. O Cruzeiro funciona, cara. O Caio Jorge está sempre onde precisa. Ele está onde precisa. Né? Precisa finalizar e ele finaliza, cara. Como nesse lance do primeiro gol, debaixo do gol, como a bola vai passando, ele entra nela e desvia. Cara, é uma fase sensacional na carreira dele. Tomara que ele fique assim. Sim. Funciona como, né, o Calçade? Funciona bem. Feijão com arroz. O Cruzeiro não tem invenção nenhuma. Vamos fazer aqui as duas linhas de 4, deixa o Matheus Pereira, que é o meia, por trás do centroavante, que é o Caio Jorge. O Christian fecha bem do lado direito, pode pisar na área de vez em quando, mas ajuda muito sem a bola também. O Wanderson é um pouco mais agudo do outro lado. A defesa está bem postada, os dois volantes funcionam tanto com a bola como sem a bola. Não são dois pontas ultra habilidosos, mas que são rápidos, recompõem. Mas que jogam coletivamente. E tudo isso funciona para que a bola chegue no último homem, que é o Caio Jorge, e que ele faça o gol. E sem a bola todo mundo ajuda. Sabe, aí você vê o Sampaoli, ele chega e ele faz uma revolução, porque ele traz de volta para o time o Fausto Vera, o coloca ali entre os como zagueiros, um líbero, né, entre os zagueiros. Arana ele e deixa os corredores. Um dos pontos fortes do Cruzeiro é que ele tem os dois homens de cada lado. Tem o lateral e o meio aberto. Sim. Então, é muito difícil você criar contra o lado da defesa do Cruzeiro. E aí ele bota dos lados só um jogador. É o Coelho pela direita, o Arana pela esquerda, os caras têm que funcionar no ataque e na defesa. Ele enche o meio de campo. Ele tentou ali tinha o Scarpa, o Igor. Então, é um quadrado no meio. Com os dois volantes, você tinha um quadrado. Menino, Alexander, Scarpa e Igor Gomes. É um quadrado no meio. Ele queria ganhar o meio de campo. Mas sabe que eu sinto falta no Só Galo? que ele não conseguiu fazer isso funcionar. Teve a bola, mas cadê a chegada na frente? Quando se a gente chegar aqui na mesa, nós vamos desenhar o Atlético Mineiro. Um campinho que a gente faz. Onde é que você coloca o Hulk? Lá acima, né? Que na verdade funcionou muito bem como segundo atacante quando ele foi muito melhor. Os melhores momentos do Atlético. Ele vai na escalação como se fosse um centroavante, se a gente desenhar. Mas não é onde ele joga. Então o Galo, muitas vezes, se ressente de um jogador da área. Porque assim, você olha para o Hulk, quem não está muito ligado nas coisas, fala assim, pô, esse cara dentro da área, ele só dá ele. Não é um lugar preferencial. Sim, ele acessa a área. Que mal bem, né, ano passado, com todas as suas limitações, era o que o Davidson fazia. Então, e acho que assim, se você for ver os lances nos quais o Hulk brilha, não são lances de jogador que fica dentro da área esperando para receber bola. Então, isso sendo... Agora, hoje acho que o problema nem foi esse, porque embora ele jogue até mais recuado em relação a um centroavante, ele inicia as jogadas, o Atlético não conseguiu de novo criar, não conseguiu produzir. Acho que dos 4 tempos, o primeiro tempo do jogo de ida foi um primeiro tempo em que a gente pode até dizer que o Atlético tinha produzido um pouco mais. De resto, são 3 tempos de superioridade do Cruzeiro e é o que o Léo falou. Eu acho que aí também, num jogo como esse, cara, todo o contexto da rivalidade, do 2-0, fora de casa no jogo de ida, um gol aos 5 minutos, nossa, acaba. O jogo acabou, né? Acaba ali, quer dizer, até acho que quem estava querendo assistir, esfregando as mãos, falando, opa, vamos ver, vai ter emoção. Faz o primeiro, aí vai ser pressão. E aí, assim, aí depois reforça, claro que aí o peso é muito menor, mas também o gol no começo do segundo tempo que acaba com qualquer esperança. Então eu acho que também o roteiro e o gol ter saído aos 5 minutos do primeiro tempo... Que ele volta pro segundo tempo, ele saca o menino, põe o Rony, você fala, opa, vai abrir geral. Vai com tudo, aí sai o gol. Que faz um gol, acabou, né? Mas sai o gol, mas sai o gol do Cruzeiro. Assim, a classificação é completamente indiscutível.
era lógica porque hoje o Cruzeiro joga mais, mas para mim não era uma lógica tão clara e tão o óbvia. Atlético passou pelo Flamengo. Então, e esse é o meu Que ponto. joga mais do que o Atlético no brasileiro tá na frente do Na Cruzeiro. verdade, o Atlético, assim, se você for ver por peças de jogadores com capacidade de decisão, caras que podem... Cara, o Atlético, outro dia a gente viu o Atlético jogar com um time reserva aqui, ou quase reserva no Morumbi contra o São Paulo, e você olhava para aquela escalação e falava, pô, mas pera lá, isso aqui... É isso. Então, eu acho que assim, o Atlético não é à toa, né? A gente viu o Jardim falando... porque todo mundo falava no começo da temporada que o Atlético ia brigar por títulos, ia disputar títulos, e não era à toa que as pessoas... Não estou falando que é o elenco perfeito, que é o elenco dos sonhos, que não tem as suas carências, mas, de fato, cara, é um elenco com vários bons jogadores. E aqui no Brasil a gente tem aquela máxima também de olhar para a classificação e definir qual é a força do elenco baseado no que o time está fazendo. Como se fosse só uma soma. Funciona, exato. Só um grupo é uma soma dos elenco é talentos bem que você maior, tem. futebol E é hoje. por isso que eu digo que o trabalho vinha sendo decepcionante. E, para quem acompanha a temporada inteira, a classificação contra o Flamengo foi um soluço ali no meio de várias atuações ruins, né? Então, acho que fica... Quem tem que dar explicações é o Flamengo. Sobre os semifinalistas, o Cruzeiro é o melhor... Assim, a gente sabe que numa Copa do Brasil ser o melhor time muitas vezes não quer dizer grande coisa. Mas dos 4 é o melhor time que a gente tem na semifinal? Eu acho que é. Hoje acho que é o melhor time. É claro que a gente está falando de semifinais que vão ser jogadas lá para frente. Claro. Mas se a gente tivesse o Botafogo nas semifinais, e não temos o Botafogo nas semifinais, podia até ficar aquela pulga atrás da orelha de dizer, pera lá, esse Botafogo, com esses jogadores, com esse banco que a gente citou hoje, se ele evolui, ele pode chegar em dezembro até melhor do que o Cruzeiro. Mas eu acho que está tudo muito parelho. O Corinthians titular é um Corinthians forte. Sim. Não é aquilo que as pessoas falam, time tem que ficar ligado no brasileiro para não cair. O Corinthians titular é um Corinthians forte. Perdeu o Carrilho, é verdade, e esse não deve voltar, mas ainda... E agora achou, o Guinegão achou um outro jogador que não faz a mesma função, mas que pode até ser titular com os outros que faziam parte do ataque. Então eu vejo o Cruzeiro hoje como um time que joga mais bola dentre os 4 semifinalistas. É que o mata-mata encurta as distâncias demais. E aí, torcedor, espero que tenha gostado do vídeo. Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça também de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você acompanha, em primeira mão, todas as movimentações do Cruzeiro dentro e fora de campo. Então, se eu fosse você, me inscrevia para não perder nada. Um abraço e até o próximo vídeo.